Oxe, e agora, como move isso aqui? Ah, descobri. Então, a gente vai ter uma breve introdução, certo? É, Quais são essas características? O nosso foco, como eu falei, são nas bactérias e nos fungos, certo? Aqui, ó, nas bactérias e nos fungos. Nas bactérias e nos fungos. Os vírus a gente não vai estudar porque não tem relevância. Tem alimento que pode ser de forma indireta transportar algum vírus? Sim, mas é muito raro. Então, a gente tem mais incidências em quê? Em bactérias e em fungos, certo? Fungos e bactérias. Então, quais são as características? As bactérias, principalmente, deixa eu desligar aqui. As bactérias, principalmente, elas podem se apresentar de, deixa eu ver, três formas principais, que são bactérias aeróbicas. Eu estou ainda aprendendo a copiar com essa caneta. Aeróbicas, anaeróbicas, isso é um C, viu? E as bactérias aeróbicas facultativas. O que significa isso? As bactérias aeróbicas são aquelas que necessitam de oxigênio justamente para sobreviver. Existem bactérias para que seu metabolismo aconteça, ela precisa de oxigênio. Existem outros tipos de bactérias que não precisam de oxigênio. Quando ela está exposta ao ar, ela acaba morrendo. Então a gente chama de bactérias anaeróbicas. Normalmente essas bactérias ou estão em solo profundo, né, lá embaixo, ou dentro da gente, por exemplo, dentro do intestino, que não há presença de oxigênio, ou em alimentos enlatados. Alimentos enlatados, onde dentro ali não há presença de oxigênio, essas bactérias se desenvolvem. E muitas delas são patogênicas, certo? E essa patogenicidade pode ser relacionada tanto à cepa ser virulenta, ou seja, causar alguma doença, ou ela jogar no ambiente em que ela esteja alguma substância tóxica, certo? Que a gente chama de toxina. Então, quando a gente se alimenta daquele alimento que está ali contaminado, a bactéria vai morrer. Porque, por exemplo, se eu tenho uma bactéria anaeróbica, ela está se desenvolvendo dentro da lata, certo? Aí o que acontece? Eu abro a lata, a bactéria morre, porque entra oxigênio, mas a toxina dela não vai morrer, certo? Aí isso caracteriza o quê? Uma intoxicação alimentar. E essa intoxicação pode ser, dependendo do tipo da virulência, né? O tipo da ação que essa bactéria causa, pode ser mortal. Tanto as bactérias, sim, e as aeróbicas facultativas. O que significa isso? Aeróbica facultativa. Aeróbica facultativa são bactérias que se desenvolvem até 5% de oxigênio, certo? Se o ambiente tiver aí, claro que tem mais classificações, viu? Mas essas aí são as principais. Caso o ambiente que ela esteja seja um ambiente que tenha baixíssimas concentrações de oxigênio em relação ao ar total, elas podem se desenvolver. Acima de uma quantidade de oxigênio superior a que elas precisam para se desenvolver, elas morrem. Outro detalhe, tanto fungos quanto bactérias, elas precisam de temperatura, pH, umidade e, dependendo da cepa, de oxigênio para sobreviver, certo? Existem bactérias olha o termo, termo resistente. O que significa isso? Termo, temperatura.
certo? E resistente à temperatura. Em condições onde a temperatura é muito alta, aí você acha, nossa, esse arroz aqui eu esqueci de um dia para o outro, mas você cheirou e tá de boa, tá normal, não tá azedo e etc. Eu vou aquecer. Quando você aquece, ferve, achando que está matando ali as bactérias, né? Mas existem bactérias que são termorresistentes e elas não vão morrer. E outro detalhe, existem bactérias que elas vão morrer, mas a toxina que elas liberaram não vai se degradar. Ou seja, você achou ali que matou a bactéria, mas esqueceu do quê? Da toxina que ela libera, certo? Então essa toxina fica no meio, você ali vai comer o alimento com essa toxina e vai dar uma desinteria, uma diarreia, um mal-estar, vômito, porque aquela toxina entrou no seu corpo e deu a sua ação específica. Né, certo? E em concentrações, em temperaturas, pH, umidade e quantidade de oxigênio favorável, o que acontece? Esses organismos se multiplicam de forma bem rápida, certo? E às vezes a gente não consegue perceber a multiplicação desses organismos porque o alimento não altera a aparência, não emite nenhum tipo de cheiro ou altera sabor, né? Então a gente acaba ingerindo aí essas bactérias ou essas toxinas, certo? Em alguns casos, tanto essas bactérias, esses fungos produzem, por exemplo, se for fungos, a gente chama de micotoxinas, né? Que são toxinas que são liberadas por esses fungos normalmente, se for o caso, causar alguma coisa nos humanos. Essas toxinas causam intoxicação, certo? E essa intoxicação pode ser branda, média ou grave, podendo levar à morte. Por exemplo, a Clostridium botulinum é a bactéria causadora do botulismo. O botulismo não tratado, ele pode afetar o sistema nervoso central, principalmente na região de controle da respiração cardiovascular e paralisar tudo e a pessoa morrer. Entendeu? Que é a mesma toxina que é tirada dessa bactéria que faz o Botox. É por isso que a bactéria Clostridium botulinum, a pessoa, né, que a doença causada por ela é o botulismo, a pessoa acaba tendo alterações do sistema nervoso central, acaba tendo paralisia de músculos e principalmente o músculo, né, relacionado à respiração e o batimento cardíaco. É por isso que o Botox, ele causa paralisação, né, do músculo. A pessoa não consegue fazer expressões para diminuir a intensidade das rugas. Aí, uma toxina botulínica, né, que é colocada no Botox, injetada de forma errada, pode cair na corrente sanguínea e a pessoa ser levada a óbito. Outra coisa que vocês com certeza viram semana passada foi a diferença de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, certo? Aí vocês viram também a coloração de gram. A coloração de gram, ela está relacionada, né, por isso que é gram-positiva ou gram-negativa, pela coloração da bactéria. Quando a gente faz a coloração de gram, faz todo o processo para deixar a bactéria com uma certa cor, certo? Ela pode variar em cor se é gram-positiva ou se é gram-negativa. Quando a bactéria é gram-positiva, a bactéria se apresenta de cor roxa, violeta, certo? Justamente porque na sua superfície existe um carboidrato chamado de peptidoglicano e ela é de forma espessa. Esse peptidoglicano, que é esse carboidrato na superfície das bactérias gram-positivas, absorvem a coloração, deixando, né, essa bactéria com essa cor roxa, violeta. Normalmente, as gram-positivas, elas são menos resistentes. Então,
os antibióticos que são utilizados nessas bactérias acabam sendo de efeito melhor, certo? Exemplos: Staphylococcus aureus, Clostridium e Listeria. Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Listeria, depende de como você quer pronunciar. São bactérias gram-positivas, certo? Que são menos resistentes, mais sensíveis a antibióticos. E normalmente elas produzem toxinas, que são chamadas de exotoxinas. O que são exotoxinas? Aqui é a bactéria, certo? Deixa eu ver aqui, laranja. Essa bactéria, ela produz a toxina e como é exotoxina, essa bactéria libera para o meio exterior. É por isso que é chamado de exotoxina. Ao contrário das grãs negativas. As grãs negativas, deixa eu fazer aqui. As grãs negativas produzem a toxina e a toxina fica dentro. É por isso que é chamado de endotoxina. Enquanto as grãs positivas liberam no meio a toxina e a pessoa ingere a toxina, as grãs negativas a gente tem que ingerir junto, né, a bactéria para que dentro do organismo essa bactéria seja fragmentada pelo suco gástrico, aí é liberado a toxina. É por isso que é chamado de endotoxina, certo? A parede celular, enquanto a gram positiva tem uma parede bem espessa, bem grossa desse carboidrato, que é o peptídeo glicano, a gram negativa ela tem uma fina camada de peptídeo glicano. Então, ela pega menos coloração. É por isso que ela vai ficar com a cor rosa avermelhada. E, normalmente, as grãs negativas são mais resistentes a antibióticos. Exemplo, o gênero Salmonella, Escherichia coli, Shigella e Vibrio. São gêneros de bactérias, né, que têm características de serem gram-negativas. Gente, até então, vocês têm alguma pergunta? E aí? Alguém? Vamos continuar. Falem aí. Quando eu perguntar, falem, porque eu dou essa pausinha para ver se vocês todos estão, né? Ainda tá, não caiu a ligação e etc. Olha aí. Foi retirada do livro, né? Do livro de microbiologia, essa imagem. Perceba, a primeira é a gram, essa imagem aqui que eu estou circulando, ó, é da gram positiva. Vamos lá. A gram positiva, essa partezinha rosa aqui, ó, é o peptídeo glicano. Perceba que a membrana celular está embaixo, ó, tá vendo? E em cima tem uma grossa camada de carboidrato. É nessa camada que tem contato direto com o meio externo, pega a coloração e ela fica com essa cor aí, roxo azulada, ou violeta, né? Essa parte aí de cima, porque está de contato direto com o corante. Olha a negativa aqui embaixo, deixa eu dar um zoom. A negativa, ela tem uma dupla camada lipoproteica. Ó. Tem uma camada de proteína em cima, de proteína não. Uma camada celular, né? Uma membrana celular externa, uma membrana celular interna e no meio, aqui, ó, uma fina camada de peptidoglicano. Aí o que acontece? Vamos aqui. Não, essa cor não. O que acontece? O corante, para chegar nessa camada de peptidoglicano, ele precisa ultrapassar a primeira membrana para chegar. Diferente da gram positiva, ó, que já chega diretamente. Então, a coloração ela é mais direta, ela é mais efetiva. Aqui não, como tem que passar a primeira camada, demora mais para chegar embaixo e a coloração ela é menos efetiva. E outro detalhe, como a gram negativa tem duas membranas celulares, ela gera o quê? Resistência. Então, o antibiótico, quando vem destruir essa bactéria, não consegue, muitas vezes,
de forma efetiva, porque a gram-negativa, ela é mais resistente, ela tem mais camadas para que o antibiótico ele passe. E outro detalhe, é por isso que tem que ter a quantidade de dias necessários tomando o medicamento. Se é 5 dias, tomar 5 dias, porque as bactérias um pouco mais resistentes demoram um pouquinho para morrer. Então tem que fazer todo o tratamento. Não é, o tratamento é de 10 dias, fez 6 dias, você está melhor para o tratamento. Não, existe ainda a bactéria, e essa bactéria que sobrou pode se tornar mais resistente do que ela estava. Isso causando aí uma resistência a antibiótico. Quando gera essa resistência a antibiótico, tem que trocar de antibiótico mais forte para poder matar a bactéria. E assim, existem bactérias que a gente chama de super resistente e as bactérias hiper resistente. Super resistente, elas são resistentes a praticamente 99% aí dos antibióticos. Hiperresistente, ela é resistente a todos os antibióticos. Então, né? Pegou uma bactéria hiperresistente e se ela for patogênica, pode ir de arrasta para cima. Olha aí a diferença, né? De uma bactéria gram-positiva e uma gram-negativa. Aí, ó. Bactérias com a cor mais azulada. Isso aqui é uma visão de microscópio, né? Isso aqui, vocês percebem que as bactérias aqui gram-positivas, que são essas azuladas aqui, arroxeadas, ela tem formato o quê? Arredondado. Então, ela tem... O nome que se dá é cocos. Que são um cocos, que são essas bactérias mais arredondadas. É por isso que é chamada estafilococcus. Significa que as bactérias ele tem esse formato arredondado, certo? Já as bactérias gram-negativas têm essa cor aí mais arroseada, certo? Pela dificuldade da coloração. E elas têm, ó, esse formato mais, o formato de arroz, né? Que a gente chama de bacilo. Esse formato de bacilo, que é mais comprido, né? É um exemplo, Streptobacilos. Streptobacilo são bactérias com esse formato mais alongado, formato aí de bacilo, que a gente chama. Então, gram-positiva e gram-negativa. Exemplo de bactérias patogênicas que são consideradas gram-positivas. Staphylococcus aureus, né? Essas bactérias são bactérias que produzem, ó, olha aqui, ó, toxinas termoestáveis. Significa, se o alimento estiver contaminado, você aquecer o alimento, a bactéria morre, mas a toxina fica. E era um dos grandes causadores de intoxicação alimentar. Outro exemplo, Listeria monocytogenes. É uma bactéria que causa uma doença chamada de listeriose. É uma das famosas bactérias causadoras de meningite e em mulheres grávidas pode causar aborto. São bactérias que são resistentes ao frio. Então, você congela o alimento, você resfria o alimento e a bactéria ainda continua se desenvolvendo. Clostridio botulinum, a bactéria que causa botulismo. É uma bactéria que causa paralisia muscular, nesse caso grave, porque pode paralisar os músculos cardiorrespiratórios e elas geram toxinas altamente potentes, porque é uma bactéria que pode gerar a morte. Certo? Clostridio perfringens. A gente não vai estudar esse, né? Mas é uma bactéria que causa intoxicação alimentar. Normalmente vem acompanhado com diarreia e dor abdominal. Também é uma bactéria resistente. Já dentro das bactérias gram-negativas, lembrando, mesmo elas possuindo estruturas de resistência, comparado às gram-negativas, elas são menos resistentes. Já
As gram-negativas são mais resistentes comparado às gram-positivas, né? A gente tem a salmonela, causadora da salmonelose, vem, né, a pessoa infectada com essa bactéria, vem acompanhada de diarreia, febre, dor abdominal, certo? Vocês sabem a diferença de diarreia e desinteria? Ou vocês achavam que era a mesma coisa? Eu achava que era a mesma coisa. Não. E aí, alguém sabe? A Fala aí. diarreia é aquela que vem assim numa vez e passa, e a disenteria é a que fica contínua? Não sei. Eita, vai, Alex. Curiosidade. Perfeito. Quando há diarreia, significa que está tendo alguma inflamação intestinal. Não é uma diarreia, não é um sangue vindo, por exemplo, de hemorroida, por exemplo, não. É um sangue que vem diretamente do intestino. Então, pode ser alguma bactéria, algum fungo, alguma verminose que esteja causando processos inflamatórios na parede intestinal. E esse processo inflamatório pode causar o quê? Rompimento e sangramento. Já a disenteria é simplesmente as fezes liquefeitas, né? Todos dois é liquefeita, só que uma que vem com sangue, que causa um processo inflamatório, e a outra não tem processo inflamatório. E aí, Marili, entendeu a diferença? Ah, bom saber, muito interessante, porque eu achava que, quer dizer, nem que eu nunca tinha me interessado nesse ponto. Mas aí tu falou agora, eu falei, bom, tem um que vem rápido assim e passa, e outro. Mas tá bom saber. E Interessante. quando, e quando acontece, as pessoas nunca, aqui, pelo menos aqui na minha região, né, sou Maranhão, as pessoas nunca falam desinteria, só diarreia. Ah, minha criança está com diarreia, diarreia. Né? Nunca fala desinteria. Pronto, Chega agora vocês sabem. diarreia. Agora Aí, no vocês. caso, a diarreia, ela, além do sangue, ela dura mais dias, é isso? Eu nunca vi falando sobre processo de duração, né? O A, da disenteria, né? Hum. 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 Mas, infelizmente, eu acho que quando chega no consultório, o médico pergunta, tá, teve diarreia? Mas também não explica assim o paciente, né, como Renata e você, Alex, está explicando agora. Todo mundo vai entender que diarreia, eu achava que, como todo mundo, eu acredito, muita gente, inclusive de postinho de saúde, acho que diarreia é porque né, a fezes está líquida, já tem mais 5 ou 6 vezes no dia, não sei. Pronto. Aí agora, quando o médico falar, você está tendo diarreia, aí você fala, o senhor quer falar diarreia ou disenteria? E, Diarreia com que é acompanhada certeza. de fezes líquidas e com sangue ou apenas as fezes líquidas? Doutor, eu só estou tendo fezes líquidas, então estou com disenteria sim. Hum, eu já vou passar isso para meu povo. De Uma Pronto. verdade. vez, uma vez eu comi um peixe na praia, eu não tinha comido nada. Aí eu fui para casa, passei a noite no trono, tava com. Desinteria. Agora me confundiu, Desinteria. agora eu tava com a disenteria, eu falei que eu tava com diarreia. A gente sempre fala. Passei a noite no trono, mas foi por causa do peixe. Tive que ir pro médico depois. Justamente. Alguma bactériazinha estava ali. Aí aqui, ó, a salmonela a gente pega onde? Ovos e carnes cruas.
Então, ela morre, né? Justamente quando é aquecido. Escherichia coli é uma bactéria patogênica, mas a gente tem ela dentro do intestino em pequenas quantidades, certo? Aqui tem Escherichia, só que a gente pronuncia Escherichia coli. Ela vem, né? Diarreia. E aqui, ó, colite hemorrágica. Colite é inflamação da parede do intestino. E perceba que é uma colite hemorrágica, ou seja, tem essa inflamação e acaba afetando vasos sanguíneos, que dentro dessa diarreia aí tá vindo com sangue também. E a contaminação é fecal por Escherichia coli. Ou seja, para você ou alguma pessoa ser contaminado com Escherichia, tem que ter contato com as fezes, seja ela direta ou indiretamente. E normalmente Escherichia coli é com crianças, porque as crianças normalmente se melam com as fezes e acabam levando à boca, certo? Víbrio para eita, esse nome aí, para hemolíticos. É o que causa a gastroenterite, né? Inflamação tanto do intestino quanto inflamação do estômago, causando também diarreia e vômitos. A gente pega ela onde? Normalmente em frutos do mar. E a singela, né? Tem singela SPP, significa que tem várias espécies, que é chamada de desinteria bacilar, certo? Porque nessa vem desinteria com muito sangue. E ela é alta infectividade, né? Ou seja, a contaminação dela, ela é muito fácil da pessoa pegar essa doença, né? Pegar essa bactéria. Fungos. Os fungos patogênicos, a gente tem os aspergilos, certo? Os aspergilos, a gente vai estudar ele, que libera uma toxina chamada de aflotoxicose. Ela dá hepatotoxicidade, ou seja, inflamação, né? A toxina afeta principalmente o fígado, né? E também pode causar câncer de fígado. E outras coisinhas que a gente vai entender. Ela produz aflotoxinas, que é, dentro das toxinas, é um grupo de toxinas. Tem o penicillium, certo? Que produz uma toxina chamada de micotoxicoses. E tem efeitos tóxicos também. Normalmente, pega essa bactéria Penicillium. Quem nunca viu um pãozinho meio mofado, que tem aquele leve mofinho por cima, aí você passa um paninho assim, assa ele um pouquinho, ou come assim mesmo, não vai causar nada. Será que não? Depois vem uma diarreazinha, né? Vem aí, ó, com alimentos deteriorados. E também outro fungo, que é o Fusarium, que também tem causa micotoxicoses. Nesse caso, o Fusarium ele é um pouquinho a mais, porque ele afeta o sistema nervoso e o sistema imunológico quando essa toxina entra dentro do nosso corpo, certo? E são os bolores, que são fungos pluricelulares, porém microscópicos, são muito pequenininhos. Aí vem as leveduras. As leveduras, a gente não vai estudar a cândida, certo? Porque a candidíase não é uma infecção causada por alimentação, né? Então, a gente não vai estudar ela. E os Saccharomyces, principalmente Saccharomyces cerevisiae. Gente, esse nome cerevisiae, pronunciado direito, né? Cereve, se assemelha com o quê? Vocês têm noção? Qual é? Eu vou dar uma dica. Eu falei o nome. Eu falei uma cerveja. Lá vai eu ia falar uma bebida. Cerveja. Saccharomyces cerevisiae é o fungo que é utilizado para a fermentação da cerveja, que é o mesmo fungo que é utilizado para a fabricação de bolos, não. É fabricação de pães, de pizza, que causa uma fermentação alcoólica. É por isso que um alimento muito fermentado, ele tem cheiro de álcool, porque esse fungo, um processo final, produz etanol como processo final. Entendeu? Mas a gente não vai estudar ele, porque ele não é
um fungo patogênico. Então, as leveduras, que são organismos, né, que são fungos unicelulares, a gente não vai estudar. A gente vai estudar alguns desses aqui: Aspergillus, Penicillium e Fusarium. Certo? Cara... Oi. O que foi? Olha, vai depender do estado clínico da pessoa, porque ambos têm a perca de água, então causa desidratação, a pessoa fica desidratada. Só que um tem uma coisa a mais do que o outro, né? A diarreia está relacionada a um processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório é um ponto a mais para a diarreia do que apenas a desinteria, porque a desinteria é causada por uma alimentação não regulada, uma toxina e etc., mas sem processo inflamatório, em que, depois de repor a quantidade de água, mudar a alimentação, fazer tudo certinho, é melhorado. Já a disenteria, não. Eu falei errado, não foi? A diarreia é o pior, na minha concepção. Por quê? A diarreia, além das fezes liquefeitas, além do processo de perder água, eletrólitos, nutrientes, vem associado a ela o processo inflamatório. Então, mesmo você tratando a liberação lá das fezes líquidas, né? Você melhorando, você ainda vai ter o processo inflamatório, que pode ser por antibióticos, né? Você tomar um antibiótico por causa de uma bactéria que tem ali. Então, eu acho que é um processo mais demorado de melhoramento, porque tem uma coisa somada a mais do que a desinteria, que é apenas a perca de água e nutrientes. A diarreia ali é associada a isso, a um processo inflamatório. Eita misericórdia! Lá no negócio tá diarreia comum e desinteria mais grave, que tem dor na barriga, dor não sei no que onde lá. Agora me confundi tudo aí, então. Até postei aí escrito. É como eu falei, na minha concepção é assim, mas vai depender do clínico, da pessoa. Oi? A diarreia, no caso, Deixa é eu ver. ação de verminose também. É a ação de verminose, né? Oi? A diarreia também. As ações da verminose levam à diarreia, né? Isso. Aí vai Hum. depender qual tipo, ainda vem mais, qual Sim. tipo de verminose, entendeu? Tem uns que causam menos, tem uns que causam mais. É, Isso aí vai depender. Aí a gente vê qual é o pior e qual é o melhor. Vai depender do estado clínico da pessoa, a do que pessoa. tem, o tipo de inflamação, a extensão da inflamação, o tipo de verminose é uma coisa bem complicada analisar. Sim. Então vamos concluir que os dois são péssimos. Diarreia é horrível. Independente. Características dos fungos. Então, os fungos, eles podem ser, né? O fungo, vocês sabem que eles são eucariontes, porque dentro da célula possui um núcleo, certo? São unicelulares. Os unicelulares são as leveduras, então a gente não vai estudar, a gente viu, né? Que é a candidíase e o Saccharomyces cerevisiae, então a gente não vai estudar eles, porque não são patogênicos por alimentos. A gente vai estudar os multicelulares, como os bolores, certo? Diferente das bactérias, a parede celular das bactérias que a gente viu, que é aquela que gera coloração de grã, é causada pelo quê? Por um carboidrato chamado de peptidoglicano. Enquanto
aqui pelos fungos é a quitina. É um carboidrato também, forma parede celular, mas é diferente aí a composição em relação às bactérias. A nutrição é heterótrofa, ou seja, eles não conseguem produzir seus próprios alimentos, como as plantas. Quando a gente fala organismos que produzem seu próprio alimento, a gente chama de autotrófico. Certo? Oi. Espera um minuto aí que eu vou pegar o celular da minha mãe aqui. Voltei. É Isso. mesmo, bem isso. Aí aqui, ó. Fungo tem digestão extracorpórea. O que significa isso? Eles não têm boca, né? Ninguém nunca viu um cogumelo mastigando alguma coisa. Mas na digestão extracorpórea, eles digerem externamente e depois eles absorvem o que foi digerido. E vocês podem perguntar, fungo come o quê? Tudo. Tudo que vocês falarem agora, fungo come. Plástico, vidro, madeira, parede, papel, material radioativo, tudo. Fungo, ele se alimenta dependendo da espécie, certo? Então a gente pode dizer que fungos podem ser sapróbios, comer material em decomposição, são parasitas quando causam doenças, pode estar em associação com outros organismos, chamado de mutualista, ou seja, ele pode se alimentar de tudo que vocês imaginarem. A estrutura do fungo. Nem todo fungo é desse jeito aqui não, viu? Isso aqui é um basidiomiceto. Diomiceto. Existe dentro dos grupos dos fungos vários grupos. Basidiomiceto, ascomiceto, criptomiceto. Tem vários grupos. E um deles é o basidiomiceto, que é esse fungo mais comum, que é em formato de cogumelo, certo? Essa estrutura que a gente vê aqui, ó. E se a gente analisar, se eu analisar aqui, esse aqui é da espécie Amanita muscaria, que é um fungo venenoso. Mas vamos aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, externa, a gente chama de corpo de frutificação, que é a estrutura externa. Não é uma estrutura que está gerando aqui, ó, frutos não, viu? São estruturas que vão produzir esporos, certo? É o corpo de frutificação. Não é essa parte que eles se alimentam. Embaixo, vocês veem uns negócios como se fossem umas raízes, mas não são raízes. São hifas, H-I-F-A-S, hifas. São essas hifas que vão fazer o processo de digestão. Vai deteriorar o alimento, a digestão é extracorpórea, ou seja, fora do corpo, e depois eles absorvem os nutrientes, certo? Pelas hifas. O corpo de frutificação, que é a parte que fica em cima, é uma estrutura que está relacionada à reprodução, certo? Vão produzir esporos, esses esporos vão cair no chão, que é umas bolinhas, e vão gerar novos cogumelos. Nesse caso, certo? A reprodução pode ser assexuada.
quando não há troca de material genético. Um organismo, ele acaba se dividindo em outro, como, por exemplo, pelo brotamento. E a reprodução sexuada, a troca de material genético. Ou seja, uma célula se funde com a outra e os DNAs se misturam. Para ser reprodução sexuada, não é apenas ter sexo. Não precisa, porque uma árvore não faz, uma planta não faz, no exemplo, um fungo não faz, mas o título sexuada significa que há a troca de material genético de alguma forma. E o fungo consegue fazer isso, tanto assexuadamente quanto sexuadamente. A forma sexuada de reprodução, ela só acontece quando o ambiente está desfavorável, que é uma forma mais efetiva de reprodução. Quando o ambiente tem nutrientes suficientes, o fungo não precisa sair daquele local, ele faz uma reprodução mais simples, que é a reprodução assexuada. Aí, isso aqui, ó, tá vendo? Olha a diferença desse fungo anterior, que é um Basidium miceto, para isso aqui, que é uma levedura. Uma levedura são fungos unicelulares. Eles é apenas uma célula, é uma bolinha, é uma célula. Cada um desses é um fungo diferente, ó. São leveduras. Então, fungos precisam de ambientes úmidos, temperaturas medianas entre 20 e 30 graus, precisa de algum nutriente, principalmente açúcar para o seu desenvolvimento, e normalmente em climas, em lugares onde o pH é um pouco ácido, mas isso não é generalista, né? Porque tem fungo que come até vidro, então, né? Importância positiva, eles servem para fazer, ó, pães, cerveja, vinho, produção de antibiótico como a penicilina, que é causado, né, que é produzido através de um fungo do Penicillium, certo? Do gênero Penicillium, que libera aí a penicilina. Outro processo negativo, processos negativos é deteriorização de alimentos, ou seja, ele apodrece os alimentos, liberam micotoxinas, como, por exemplo, as aflotoxinas, e pode causar micoses, né? Que pode ser entre os dedos, o pano branco, não tem o pano branco? Que algumas pessoas pegam, né? Causado também por fungos. Fungos e bactérias nos alimentos. Vamos lá, estudar aí as doenças que podem causar. Staphylococcus aureus, uma bactéria que causa intoxicação alimentar. Essa bactéria, ela normalmente está na nossa pele, certo? Mas na nossa pele ela não causa nada. Mas quando entra dentro da nossa boca e vai para o sistema digestório, ela causa. Não tem quando você está comendo salgadinho, você está comendo um alimento que sujou o dedo, aí você leva o alimento à boca e limpa, né? Para não perder nenhum pedacinho. Pode ser que essa bactéria esteja na sua pele da sua mão e você contrair Staphylococcus aureus, ou você tem ela na mão e está manipulando os alimentos e passar a contaminar esse alimento. É por isso que deve lavar a mão de uma forma satisfatória para a eliminação dos micro-organismos que tem nela. As toxinas que é liberado pela Staphylococcus aureus são termoestáveis, ou seja, em altas temperaturas, essa toxina ainda continua efetiva, né? Causando aí problemas gastrointestinais. Essa toxina, ela atua diretamente no sistema gastrointestinal, tanto o estômago quanto o intestino, certo? E estimula o vômito, mas tem mais coisa, náusea, que é aquela vontade de vomitar, vômitos frequentes, dor abdominal, às vezes pode causar também processos de diarreia. O início da sintomatologia é muito rápida, justamente porque não é a bactéria que está causando você ficar dodói, não, ficar doente, não. É a toxina liberada pela bactéria. Como é a toxina, a ação é bem rápida, ó, de 1 a 6 horas. Não precisa tomada de
antibiótico, justamente porque não é a bactéria, porque a bactéria já foi aquecida, já morreu, foi tudo. É a toxina. Então, apenas a hidratação você fica de boa, né? Da ação da toxina da Staphylococcus aureus. Olha aí, ó. Pela cor, Staphylococcus aureus. É gram positiva ou gram negativa? Eu acho que positiva. Positivo. Gram É positiva. gram positiva. Isso, gram positiva. Tem ela aqui e tem ela mais de perto, ó. Olha, ela é um monte de bolinha. Nossa, parece uva, não causa nada. Olha, pode até matar a pessoa se não tratada, né? Uma bolinha dessa. Salmonela. Salmonela é uma bactéria, né? Que causa salmonelose. É uma bactéria que vem acompanhado de alimentos crus. Pessoas que gostam... Ovos crus. Tá, ovos crus tem muita gente que come e não tem. Ovos rachados. Quando você vê o ovo que tá meio rachadinho, aquela rachadurinha meio pretinha, descarte, porque é quase 100% de vinho contaminado com salmonela. Carnes, no geral, crus, como carne de aves, carne de animal, carne vermelha, né, no geral, ou alimentos mal cozidos, pode vir com ela. Nesse caso, a salmonela não libera, não é a toxina que causa a doença, é a própria bactéria. Ela invade a mucosa intestinal e causa um processo inflamatório. É por isso que dentro do intestino pode vir com sangue, porque ela entra dentro do intestino e esse processo inflamatório pode causar rompimento de vasos e liberação de sangue. Como é a bactéria, a ação dura mais um pouquinho de tempo, ó, de 6 a 48 horas após a ingestão. Pode vir associada a diarreia, febre, claro, por causa do processo inflamatório, dor abdominal, náuseas e vômitos. A hidratação apenas já resolve, mas em casos mais graves tem que vir acompanhado com o processo aí, com antibióticos específicos. Olha aqui. Sim. Isso. E nesse caso, como eu falei, ó, é causado pela infecção bacteriana e não pela intoxicação. Ou seja, não é uma bactéria em que a toxina que ela é liberada vai causar alguma coisa. É mais a bactéria do que a própria toxina que é liberada. Olha ela aí, olha a diferença. A outra é uma bolinha, ó. Essa é mais assim, ó, parecendo um arroz, que é chamado de estrutura de bacilo. Eu ainda aprendo a mexer nessa caneta. Bacilo. Observando, gram positiva ou gram negativa? Gram negativa. Gram negativa, porque a cor é mais arrozeada. Escherichia coli é uma bactéria muito invasiva porque ela causa inflamação hemorrágica, né? Inflamação do intestino ali, hemorrágica. É a contaminação fecal, né? Você tem que ter uma contaminação direta ou indireta com as fezes contaminadas, ou alguma água contaminada com as fezes e tem a bactéria dentro, ou você lavou a carne e a água estava contaminada e foi para a carne e você comeu. É uma bactéria que libera toxina também e pode causar danos muito, mas muito severos ali no intestino. Certo? Renata, Sintomas. Oi. essa é a mesma que causa infecção urinária também? Sim. É a mesma, né? É a Ela, mesma. ela vive no intestino delgado, é isso? Isso. E uma má higienização, né, principalmente em mulheres, pode causar infecção ali urinária. Certo. Ok. Vamos aqui. Os sintomas: diarreia com sangue, né?
cólicas abdominais muito fortes e pode evoluir sem febre. Nesse caso, aí a pessoa, nossa, é uma diarreia, nossa, tá doendo minha barriga, mas não procura atendimento médico porque também não tá sentindo febre. Causa síndrome hemólico-urêmica. Por que hemólico? Tá afetando o sangue, né? Essa bactéria pode chegar no sangue. Urêmica, porque pode causar inflamação dos rins. Então, é uma bactéria muito patogênica, certo? O tratamento tem que ser por antibióticos, né? E dependendo dos casos, pode ser antibióticos bem mais fortes. São de alta gravidade e principalmente em crianças, porque são crianças pequenas que têm esse contato orofecal, né? Fezes com a boca. Olha lá aí, também em forma de bacilo, e é uma bactéria gram-negativa, então ela é extremamente mais patogênica do que as grãs positivas. Clostridio botulíneo, essa é mortal, viu? Botulismo, se não tratada. Ela se desenvolve em ambientes anaeróbicos, ou seja, principalmente dentro de latas de alimentos. Nunca consumir alimentos em que a lata ela esteja estufado, amassado, enferrujado, certo? Significa que ela está contaminada. Se está estufada, alguma coisa está dentro produzindo gases. E possivelmente pode ser uma bactéria. E pode ser a Clostridio botulíneo. A gente chama de toxina botulínica, porque ela afeta diretamente o sistema nervoso. Ela acaba bloqueando neurotransmissores e impedindo a contração muscular. Então, a pessoa começa a sentir muitas dores, a pessoa começa a parar de andar, movimentação dos braços e pode ter uma parada cardiorrespiratória. Normalmente, né, as pessoas logo no início têm visão dupla, têm dificuldade para falar e engolir, justamente por causa da paralisação dos músculos, paralisia progressiva muscular e pode atingir a respiração. Existe um soro, que é o soro antibotulínico, certo? Para tentar tirar as toxinas dessa bactéria dentro do corpo. É uma bactéria extremamente grave e pode ser potencialmente fatal se não tratada. Oi. Isso. Alguém quer falar mais, Eu queria comentar sobre um documentário que eu vi, que ele é muito bom. Ele fala sobre a Escherichia e sobre a Salmonella. O nome dele é A Verdade sobre o que Comemos. Tem na Netflix. Ele é muito bom e retrata casos de restaurantes que aconteceu contaminação por ela e como afetou as pessoas. Que foi justamente uma das mulheres, eu me lembro que deu até problema renal nela. Isso, em casos graves, a bactéria pode sair do ambiente onde ela estava e atingir outros ambientes. A gente estava falando aqui da Clostridio botulíneo, né? Mas tem a Clostridio tétani, causadora do tétano. Por que eu não vou falar sobre ela? E aí, alguém sabe? Porque não é por meio do alimento que se transmite. A gente pega o tétano por onde? Sujidades do chão também, tiverem prego, essas coisas. A contaminação da Clostridio tétani é pelo solo. Só e apenas pelo solo. Porque é uma bactéria do chão. Mas, Renan, porque o povo fala que coisas enferrujadas e etc. Não, nem toda coisa enferrujada vai ter tétano, porque tem que ter contato com o chão. A bactéria está no chão. É por isso que, claro, tem relação com o alimento. Se você estiver andando na rua, o alimento cair dentro da areia, se você for comer, né?
Aí pega tétano. Mas você pode pegar tétano passando pela rua, uma folha de plantinha arranhar sua perna, e ela tipo, não tem, né, perto do chão, choveu, a bactéria pulou para a folha. Pegou tétano. Você tá na parede que tá choveu, bateu na parede, você se arranhou, pegou tétano. A folha caiu no chão, a folha de papel, você pegou, se cortou com a folha de papel, pegou tétano, porque o tétano é uma bactéria que fica no solo, entendeu? Então você contato com o solo e esse solo entrar em contato com a sua mucosa, você pode pegar tétano. E tétano, do mesmo jeito que o botulismo, afeta também o sistema nervoso central, causando espasmos musculares muito fortes e paralisia de músculos também. É por isso que é do mesmo gênero, ó. Clostridio botulíneo, o gênero é o primeiro nome, viu? E Clostridio tétani, é bem parecido aí. Inclusive tem vacinação contra o tétano, mas não tem contra o botulismo. Porque o botulismo ele é mais raro de acontecer, justamente porque são bactérias anaeróbicas. Ou seja, no ambiente, em cima de uma mesa, não vai ter bactéria. Entendeu? Porque ela vai morrer. Ela é anaeróbica. Olha ela aí. Ela é bem diferente, ó. A Clostridium, ela tem um formatozinho. Ah, mas eu não sei o nome desse formato, não. Mas ela é bem bonitinha. Só não é boa a pessoa Parece pegar. uma colherzinha, né? Parece, sei lá, aquelas colherzinhas pequenininhas de Isso. docinho. Uma pontinha de cotonete. Um bastante. Olha aqui. Gram positiva ou gram negativa? Acho que Negativa. Mas vamos pela cor aí. Imagina a outra, gram positiva faz muito mal também. Mas é pela cor. Aí, ela é rosinha. Eu acho que essa é a última, Listeria monocytogenes, a causadora da listeriose, a famosa também causadora de meningite. Uma das bactérias causadoras de meningite, né? É uma bactéria que diferente... Vou fazer uma pergunta, Renan, a você, antes Pode. de você continuar essa. No caso da gestante, quando adquire uma bactéria no líquido amniótico, no caso, é uma dessas que você está citando aí ou tem uma outra específica? Você está falando se tem uma bactéria que pode atingir o líquido Afetar a amniótico. gestante, né? O líquido amniótico, quando tem uma específica ou é uma dessas que você está citando que pode contaminar? Eu não vou saber falar porque eu nunca li sobre bactéria ou uma bactéria específica que atinge o líquido amniótico em específico. Mas quando é uma coisa, eu não vou falar nome de bactéria porque eu não sei, mas eu sei que quando é um órgão muito específico ou uma região muito específica, são bactérias específicas para aquele lugar, que ela evoluiu de tal forma que ela consegue se adaptar naquele meio que outras bactérias não conseguem, entendeu? Mas eu não vou falar nomes específicos, eu não vou saber. E se eu falar, eu vou estar errando. Sim, tranquilo. É porque aconteceu um caso aqui com uma parente minha mesmo, aí ela desenvolveu, né? Ela ficou internada por umas 3 semanas, e aí como ela tinha um processo também de desnutrição, aí o colo dela abriu, aí ela teve um bebê de 25 semanas, e esse bebê veio a óbito, né? Então, assim, tá sendo muito doída, assim, ela já tem 28 anos, e tá num processo muito... Mas nesse caso, ela foi depois da bactéria, foi? Ela já estava com... porque ele não fechou o colo dela porque descobriu a bactéria, exatamente nesse período que ia fazer, já que ela estava num processo que ela não tem massa muscular, é bem magrinha, então o colo dela abriu. Aí quando o médico foi fazer o processo de fechar, que eu não me lembro o nome agora, aí descobriu a bactéria. Aí passou 2 semanas para tratar, né? Aí não deu tempo de fechar, o bebê nasceu. Aí nasceu de 25 semanas. Mas depois, aí fez os exames e realmente já conseguiu, né? Ela não está mais com a bactéria. Mas teve esse processo também, né? Todo. O que eu sei é que mulheres grávidas não podem, de jeito nenhum, ter infecção urinária, justamente por essa retroinfecção, né? A bactéria se alojar no bebê também, causar processos inflamatórios.
Aí, como são, além da Escherichia coli, né, que a gente viu, que pode causar infecção urinária, existe X bactérias que podem fazer isso. Então, é muito aleatório saber o nome específico, porque tem que fazer a cultura bacteriana para ver qual bactéria que estava ali, entendeu? Sim, obrigada. Aí, a Listeria monocytogenes é uma bactéria, né, que ela se desenvolve em baixíssimas temperaturas, principalmente na geladeira, e como a gente viu, pode ser por leite cru, queijos, alimentos refrigerados, essas bactérias se desenvolvem. É por isso que alguns alimentos que você coloca na geladeira, mesmo assim, eles azedam. Justamente pode ser contaminados com essa bactéria. Essa bactéria, ela atinge o sistema nervoso central, causando febre, dores musculares, podendo evoluir para meningite se ela afetar as meninges, né? Que é aquelas camadinhas que envolvem o sistema nervoso central e principalmente o líquido amniótico. A meningite é uma inflamação dessas meninges, causando aí, pode ter excesso de pus também. E em mulheres pode causar aborto ou infecção fetal. Aí, ó, essa aí afeta também o feto. O tratamento, como a bactéria de alta periculosidade, ela tem que ser tratada com antibióticos. Perigosas para imunossuprimidos e gestantes, justamente pela baixa imunológica. Então, essas bactérias utilizam esses seres para agir de forma mais satisfatória, visto que imunossuprimidos há uma baixa, né, na quantidade de células brancas para a defesa do corpo, assim como gestantes também há essa baixa de células brancas. Eita, fechou. Deixa eu voltar aqui. Se eu conseguir voltar. Eu não sei mexer ainda não nesse computador, não. Oxi. Como eu faço para voltar isso aqui? Eu buguei tudinho e não sei coisar. Mas foi no W? Eu não sei nem o que é esse W. Oxi! Voltou. O que é esse W? Eu botei qualquer um aqui, eu nem vi qual era o aplicativo. Eu nem mexo no tablet, porque ele não tem capa ainda, eu tenho que ficar com agonia, ficar tocando nele. Tem um toque. Pronto. Então, a gente viu aí que é bem complicado aí, né? Em pessoas imunossuprimidas e etc. Aí, é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa? Para finalizar. Positiva. E aí? Negativa. Eu acho que é negativa também. Ela é muito clarinha. Aqui eu tô vendo roxinha, Tô né? vendo o roxinho também. Eu tô vendo rosa, mas ela é gram-negativa. Eu vou dar uma dica a vocês. Praticamente todas as bactérias que têm formato de bacilo são gram-negativa. E as que têm formato de coco são gram-positiva. A maioria, viu? Não é exemplo tudinho, não. Então, aqui é gram-negativa e aqui é gram-positiva. Normalmente, não é geral, viu? Elas são compridinhas, ó. Oxe, acabou não. Aí, de novo. Eu me Acabou. lembrei que você falou do formatinho de arroz, mas compridinha. Eu acho que essa é a última. Sim. Isso. A partir daqui, minha gente, são os fungos. Eu me esqueci dos fungos. Os aspergilos, que liberam uma toxina chamada de aflotoxina, ou que causa aflotoxicose. Normalmente, os aspergilos, eles se desenvolvem
em grãos de milho e amendoim e precisa de ambientes quentes e úmidos para sobreviver. Pessoas que se alimentam desses grãos com o aspergillus e tiver a liberação dessas aflatoxinas, pode causar náusea, vômito, dor abdominal e em casos graves, casos crônicos, pessoas que se alimentam muito de amendoim, por exemplo, pode gerar cirrose hepática e futuramente câncer hepático. Quem nunca comeu um amendoinzinho assado, né? E esse amendoim, ele vem com tipo um pozinho branco ao redor, ele é meio... Tem o amendoim, mas ele tem um pozinho. Eita, ó, aspergillus aí, certo? Em pessoas que consomem amendoim há muito tempo, pode ter surgimento de cirrose hepática e câncer hepático. Não tem tratamento, certo? E pode levar à morte. Pessoas que encontram uma cirrose ou um câncer em estado avançado. Olha aí, um amendoim, só que claro que a gente não vai encontrar desse jeito, né? Isso aí é uma cultura do amendoim e para ter o desenvolvimento do fungo. Mas normalmente ele aparece com um pozinho branco em cima do amendoim. Bem sutil. Você acha que é do próprio amendoim ou um pouquinho de sal que tem nele. Isso. Às vezes nem tem, só pega o amendoim do jeito que vem, né? O amendoim já torrado, eu tô falando amendoim torrado, viu? Que tem esse desenvolvimento desse pozinho. Tritura tudo com açúcar, faz a paçoca e pronto. Aperta a paçoca e pronto. Vem com toxina, vem com fungo, vem com tudo. Olha ele de Já pé. faz uma paçocada. E a do pão? Que o pão, às vezes, além daquele mofo, quando ele fica um tempo, ele solta um cheiro horrível também. A gente vai ver já já. Olha aí esse fungo mais de perto. Ele é um monte de bolinha. Ele tem essa cor meio esverdeada. Mas quando ele está em pequena quantidade, parece branquinho. Penicillium e Fusarium são fungos, né, que liberam micotoxicoses, né? Não, micotoxinas que causam micotoxicoses. Esse que você falou aí do pão é o Penicillium, certo? É ele que vai ser desenvolvido em frutas, em pães, em alimentos mal armazenados e etc. Normalmente libera essas toxinas. Esse é o mesmo do alho? O alho fica preta? O alho também. Pega um treco desse daí e fica todo feio, todo preteado. Ele começa amarelinho, aí fica todo preteado e solta tipo uma... Que nem você falou, tipo um pozinho assim. Tu nunca viu alho estragado? Nunca vi. Mentira, então. Eu já vi no mercado mesmo. Ai, eu corro longe, tenho medo, parece que todos têm daí. Isso. Gente, boa noite. E quanto a essas toxinas aí, essas bactérias, elas, um alimento do ladinho do outro, tipo alho, é que eu não peguei aula desde o começo, passa, se tá tudo misturado ali? Sim. Mesmo o alimento estiver perto e você achar que não tem nada, ele já está contaminado já. Jesus. Então, assim, o nosso papel como futuros, né, nutricionistas, também tudo. é essa orientação, porque as pessoas acham que é só lavar e separar e pronto. Que nesse caso, o fungo, ele libera hifas, né? Porque você acha que não participou desde o início. Ele libera hifa. Hifa é como se fossem umas raizinhas. E essas raizinhas penetram dentro do alimento. Você está lavando por fora, mas o fungo está por dentro também. Muitas vezes, como eu mostrei, né? Não muda a cor, não muda cheiro, não muda gosto, mas está contaminado.
É. É Então, que nem o alho mesmo, tem a cebola em pó, tem alho em pó. Eu fico meio receosa, porque você não sabe o que tanto que foi colocado, se eles separaram ou colocaram simplesmente tudo, né? isso. Eu pela primeira vez, joguei o mamão fora. Eu peguei o mamão para comer, quando eu olhei, a casca toda pretinha, aí eu, meu Deus do céu, aí para mim, eu estava comendo fungo. Digo, pela primeira vez, vou jogar mamão fora, que antigamente eu raspava e comia. Mas é porque assim, não vai, nem 100% das pessoas vão ter. Tem pessoas que têm uma imunidade muito boa, aí pode comer esses alimentos que tem um negócio e nunca vai causar nada, mas pode chegar um momento que nessa mesma pessoa a imunidade não tá tão boa. Aí dá uma diarreia e dependendo do fungo ou da bactéria, vem uma coisa pior aí. Aí é melhor, né? Prevenir. Então, o penicillium, ele libera essa micotoxina, e essa micotoxina causa náusea, vômito, né? E pode afetar fígado e rim, dependendo do nível. O tratamento vai depender, né, do tratamento aí. E nem todo penicílio é tóxico. Por exemplo, lembra do penicillium, que libera a penicilina, que ajuda no combate às bactérias? Então, tem uns que têm importância médica, outros podem causar aí, né, doenças. E o fusário, que estão nos cereais, principalmente milho e trigo, certo? Afeta o sistema nervoso e o sistema imunológico e pode causar distúrbios neurológicos e imunológicos, ou seja, problemas do sistema nervoso central. O seu efeito pode ser a exposição crônica. O que é isso? Você come por muito tempo e só depois de muito tempo aí o alimento vai causar, o fungo, né, vai causar algum problema em você. Não tem tratamento específico, normalmente para fungo não tem. E o ponto-chave é a longo prazo. Você só vai ter a manifestação do fusário, a toxina, depois de muito tempo, certo? Olha aí o exemplo do penicillium, o pão mofado. Ele tem essa estruturinha, parece uma arvorezinha. E esse aí é o fusário no milho. Mas, Renan, não vou comer o milho assim. Quem sabe? O milho, ele é pego assim, só que ele vai para a fábrica, ele é debulhado, né? Tirado os grãozinhos e vem com o fungo. Lembrando, se o fungo está aqui em cima, significa que ele está em todo o corpo do milho já. E aquele que tem no. Tipo, faz tipo um. Se fosse um fiozinho em cima do arroz, quando ele faz, tem uns bichinhos que fica dentro. Ah, isso aqui é o penicillium. Ele tá assim marronzinho, mas ele forma como se fosse uma coisinha fofinha. Ele vai crescendo. E pagam caro, tá? Por um alimento desse. Mas os fungos que eles utilizam são fungos comestíveis, né? Imagina, ele pega um negócio desse e a pessoa vai morrendo. E aí, pessoal? Alguma pergunta, questionamento? Querem complementar com alguma coisa? Perfeito, perfeito. Muito explicadinho, tudo certinho. Eu gostei de tudo, do que eu